Sejam bem-vindos ao canal da Nova Órbita Solar. Eu sou o João Araújo e estamos aqui hoje para falar nas previsões para 2025, mas muito mais que isso, para o que se vai abrir neste novo ciclo. Muitos astrólogos têm falado sobre a entrada de Plutão em Aquário e a nova era que se vai dar início a partir de 19 de novembro de 2024. Estamos a gravar isto no dia 15 de novembro de 2024 e é óbvio que Plutão, ao mudar de signo, traz consigo uma mudança de paradigma importante. Mas o ano 2025 vai ser o início de uma nova era por muitos outros fatores que não só a entrada de Plutão em Aquário. A astrologia funciona como um grande relógio cósmico que tem ponteiros das horas, ponteiros dos minutos, ponteiros dos segundos e os ponteiros mais lentos, que é o caso de Plutão, que demora cerca de 250 anos a dar a volta totalmente ao zodíaco, são os mais importantes, são os mais transformadores. Para além disso, existem outros ponteiros mais pequenos, que já vos falarei em seguida, que todos vão mudar as suas energias em 2025. Estamos a falar de Urano, de Neptuno, de Saturno e de Júpiter. Para além disso, e aumentando o grau de diferença que existe entre os anos de 2024 para trás e de 2025 para a frente, existe também o facto que de Capricórnio para Aquário há uma grande diferença em termos de qualificação das energias. Cada signo, a mudança de cada signo é sempre uma mudança de energia, mas a mudança de Capricórnio para Aquário é uma mudança bastante significativa. Capricórnio está relacionado com os topos das montanhas, com o mundo físico, com a estrutura, com o sistema, seja ele qual for. E digamos que a vida do ser humano, seja ele um humano individual, seja a própria sociedade, foi subindo essa montanha de Capricórnio durante a passagem de Plutão no signo de Capricórnio, que culminou, aliás, que iniciou com a crise bancária de 2008, mais ou menos nessa altura, e está a terminar agora. Faz de conta que essa multidão, a massa planetária da sociedade subiu uma montanha, descobriu todos os podres do sistema e agora, vislumbrando o Aquário, está no topo dessa montanha, prestes a atirar-se de parapente ou de asa delta, que representa o ar de Aquário, em direção à sociedade. Em direção, novamente, à base, em direção àquilo que é comum a um determinado grupo. Indo à história, a última vez que passou Plutão em Aquário foi durante a Revolução Francesa e todas as mudanças sociais, políticas e económicas militares que houve nessa época. As invasões francesas, houve a independência dos Estados Unidos, as guerras da independência, houve também a independência de alguns países da América do Sul, com Simão Bolívar, houve o princípio do fim da escravatura, não houve logo o fim, porque isso foi um processo bastante resistente, mas deu-se início ao princípio do fim da escravatura, e Aquário traz-nos esses ideais de igualdade, fraternidade, liberdade. Nessa época nasceram os conceitos de esquerda e de direita a nível da política, portanto não existiam antes, e agora, nesta época,
vamos de novo reformular, refundar todos esses conceitos, todas essas ideologias. O aquário tem a ver com aquilo que é meu, aquilo que é teu e aquilo que é do outro, aquilo que é do grupo e que nós partilhamos de ideias, de conceitos. E os conceitos estão associados a ideologias e as ideologias estão associadas à política. O que é comum, o que nos une e o que nos separa. Portanto, é muito natural que nestes próximos anos, que são 22 anos, mais ou menos, que o Plutão vai estar em Aquário, todos esses conceitos que foram criados no ciclo anterior, mais ou menos há 250 anos, se vão refundar, se vão reformular, se vão transmutar totalmente num período longo. Para além dessa questão da política e das ideologias, portanto, a própria esquerda e a direita hoje estão a perder relevância, hoje as coisas misturam-se, vão-se agregando conceitos à esquerda e conceitos à direita que não têm nenhum formato que a história nos possa completamente definir, ou seja, uma esquerda de hoje e uma direita de hoje não tem a ver com uma esquerda no tempo do fascismo e uma direita no tempo do fascismo. Nada a ver. As coisas mudaram completamente e agora, com a entrada de Plutão em Aquário, vão-se ver efetivamente todas essas nuances que já não encaixam num padrão de organização ideológica e social a partir de 2025 e até 2042, 43, mais ou menos por aí. Isso significa que a própria organização política mundial, da sociedade, da própria economia digitalizada, que vai acontecer também porque o Aquário tem a ver com a tecnologia, com a digitalização, com a inteligência artificial, com todos os podres que vão ser postos a nu durante estes 20 e tal anos, mas também tem a ver com o sistema político e com o sistema de controlo que agora já não é capricorniano, já vai ser uraniano, ou seja, aquela descida da asa delta, do topo da montanha novamente até à planície. Isto são as características fundamentais. Vai ter, obviamente, coisas que vão ser mostradas que são boas e coisas que são menos boas. Por exemplo, no recente caso das inundações que houve em Valência, as próprias pessoas uniram-se num esforço comum. Isso é Aquário, nitidamente, já que as instituições estaduais capricornianas do sistema, da forma, do aparelho repressivo, não conseguiam resolver o problema e ainda por cima bloqueavam essas iniciativas sociais, mas acabaram por não conseguir reprimir a solidariedade do povo e essa união perante um mesmo fator, perante uma causa comum. Isso é Aquário. Ora bem, se Plutão entrasse só em Aquário, podíamos dizer só isto ou pouco mais, ou tudo o que tivesse relacionado com isto. Mas não é só isso que vai acontecer. Nós vamos ter o Neptuno também a mudar de signo a meados de 2025. Ele vai sair finalmente de Peixes e entrar em Carneiro. Isso significa o quê? Há uns tempos atrás, há uns tempos para cá, há uns 10 anos mais ou menos para cá, tem-se vindo a notar que as pessoas estão mais despertas para a natureza da espiritualidade e estão-se mais nas tintas para aquilo que o sistema lhes diz, o sistema positivista, materialista, determinista, reducionista, que lhes diz que só a matéria é que interessa, só a matéria é que é verdade, só aquilo que é observável de fora, numa realidade dura, é que interessa. Não me interessa nada quais são as minhas intenções e as minhas intenções não têm qualquer resultado no plano da manifestação da minha vida e no plano da manifestação da vida coletiva. Há 10 anos para cá, tem-se verificado que cada vez há menos crédito em relação a esse tipo de cosmovisão no mundo.
E cada vez mais as pessoas já ouviram falar de Reiki, da astrologia, sabem quando é que o Mercúrio está retrógrado, já fizeram não sei quantas terapias, falam disto, falam daquilo, pesquisam na internet e não há praticamente quase pessoa nenhuma que hoje olhe para a espiritualidade. Não falo de religiões, atenção, estamos a falar de espiritualidade pura e dura, da realidade intangível. Não estamos aqui a colocar as religiões dentro deste pacote. E isto ocorreu tudo durante a passagem de Neptuno por Peixes, e Neptuno demora cerca de 150 anos a dar a volta total ao zodíaco, portanto estará 10, 12 anos, dependendo do signo que for, em cada signo, e basicamente o que se produziu foi um desgaste, uma corrosão, como é típica de Neptuno, do deus dos mares, que corrói. Por exemplo, se nós tivermos uma barra de ferro à beira-mar, ela não é destruída imediatamente como se fosse através de Plutão, através de uma explosão, mas ela vai-se corroendo. Essa natureza materialista da visão do mundo foi-se desgastando, e apesar de não se saber ainda durante esta era de Peixes, essas pessoas que se foram espiritualizando não saberem bem como é que lidar com isso, que lugar onde ocupar no mundo, elas foram-se desligando da sociedade materialista. E hoje há cada vez mais gente a falar de terapias alternativas. E cada vez mais, por outro lado, tudo o que é conhecimento materialista, tudo o que é conhecimento encadeado dentro de uma estrutura de controle científica criada pelos que estão no poder, pelos que têm poder suficiente e de acordo, obviamente, com os seus interesses, tudo o que fuja aos seus interesses, pois não é reconhecido e às vezes até contrariamente às provas científicas, como aconteceu no problema de saúde que nós tivemos há uns 2 ou 3 anos. Vocês sabem muito bem a que é que me estou a referir. Portanto, o Neptuno em Peixes não definiu um novo começar dessas pessoas espiritualizadas, mas foi corroendo todo esse sistema materialista ao longo desta década e da década passada, e criando, digamos assim, a base, criando um terreno fértil para aquilo que vai ocorrer agora com a entrada de Neptuno em Carneiro. Nas estruturas de poder, seja nos governos, seja nas grandes companhias multinacionais que têm um poder enorme sobre o planeta, desde, não vou aqui citar nomes, mas desde fundos de investimento, companhias tecnológicas, companhias da indústria automobilística, vocês sabem muito bem a que é que eu me refiro. Nós pessoas que estão espiritualizadas, que estão dentro desse grupo de Aquário, que representa Plutão, que vai entrar em Aquário, não tivemos nenhuma representação, fomos rechaçados, fomos repelidos pelas estruturas do poder, porque sempre fomos considerados pessoas fora da caixa, pessoas que tínhamos uma visão da teoria da conspiração, seja o que for. Porque o sistema tenta sempre sendo reacionário, tenta sempre evitar que as coisas mudem para fora daquilo que são os seus interesses naturais. Com a entrada de Plutão em Carneiro, nós vamos começar a ter um novo protagonismo e vamos já saber o que é que queremos. Se durante Plutão não, com a entrada de Neptuno em Carneiro. Com a entrada de Neptuno em Carneiro, nós vamos ter já esse pioneirismo da espiritualidade, porque Carneiro é um signo pioneiro, é um signo regido por Marte, que leva a espada, não é? Que pica, que vai à frente, que abre caminho e que quer ser o primeiro por sua própria vontade,
por sua própria iniciativa e por seu próprio valor. Portanto, esta época dos próximos 10 ou 12 anos que aí vêm vai ter essa tónica. Então já estamos a somar aqui Plutão em Aquário com Neptuno em Carneiro a partir de meados de 2025. Não é já, mas é a partir de meados de 2025. Por outro lado, toda essa massa reacionária da ciência controlada, que muitas vezes tem até um aspecto dogmático mais do que científico, vai perder protagonismo, porque tudo o que é a ciência, tudo o que é a ciência da computação, a ciência inclusivamente médica, a ciência política, as leis, tudo isso vai estar com Plutão em Aquário disponível e acessível instantaneamente através daquilo que são as consultas à inteligência artificial. Ou seja, não vai ter valor. Aquilo que se aprende agora, ou que está a começar a aprender na faculdade, aquilo que os estudantes estão hoje a aprender, já não vai servir quando eles acabarem o curso de maneira nenhuma. Já hoje serve pouco. E nos próximos anos, essa decalagem entre aquilo que a tecnologia veio trazer à humanidade, mais, portanto, a decalagem que já existia antes de uma reação, portanto, dos professores, dos catedráticos, não terem como acompanharem a evolução tecnológica, ou muitas vezes não quererem, vai ser muito maior, porque essa informação vai estar toda disponível. Nos livros, na inteligência artificial, nas montanhas de vídeos que se publicam, é só uma questão de cada pessoa ter intuição suficiente para saber pesquisar. Isso é Plutão em Aquário. E isso é a desvantagem para o sistema que cai, não é? O sistema que se inicia, a vantagem com Neptuno e não Plutão, com Neptuno em Carneiro, isso significa que as pessoas espiritualizadas, tendo esse protagonismo, vão ter maior capacidade de materializar as suas ideias, de criar e co-criar aquilo que é importante para elas, através da espiritualidade associada sempre a uma visão real daquilo que é a matéria. Ou seja, os conhecimentos do viver em sociedade dentro da Matrix, obviamente, vão ter que estar presentes, mas eu tendo acesso à espiritualidade, tendo acesso ao conhecimento e ao poder que tenho de co-criar, de manifestar aquilo que quero, vou estar muito mais bem preparado para materializar as coisas na vida. Ou seja, temos que caminhar com os dois pés. As pessoas espiritualizadas muitas vezes tendem a querer resolver os problemas só a partir da espiritualidade, e isso não é assim. Temos que ter um pé na matéria e outro pé na espiritualidade, e nunca, absolutamente nunca, deixarmos de ser nós próprios e potenciarmos as nossas próprias características. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mente muito ativa, que anda sempre a saltitar de um lado para o outro, ela foi contrariada pelo sistema, porque o sistema dizia-lhe: tens de te concentrar, tens que te esforçar, tens que fazer, tens que enquadrar-te dentro daquilo que eu, como sociedade, eu como ditador de um programa de ensino, te digo. A partir do momento em que Neptuno começa a entrar em Carneiro, as pessoas vão ter muito mais facilidade em utilizarem as suas características e, por exemplo, essa pessoa que tem uma mente dispersa pode perfeitamente encontrar o seu lugar, a fazer de mediador, a lidar com pessoas e situações que estão sempre a mudar. Uma pessoa que, por exemplo, é demasiado criativa e que tem pouca concentração, vai encontrar formas criativas através da arte, através da música, através daquilo que quer que seja, e isso vai ser muito bom para as pessoas que estão espiritualizadas. Portanto, já temos dois ponteiros, um que anda há 250 anos para fazer uma volta e outro que anda mais ou menos a 140, 150 anos, que é o Neptuno. Depois temos o Urano. O Urano estava em Touro e vai mudar para Gêmeos. Touro tem a ver com, mais uma vez, a matéria, a alimentação, as questões ligadas à terra.
e Gêmeos tem a ver com as questões ligadas à comunicação. E Urano, como senhor do espaço, senhor do ar, mas é um ar já estratosférico quase, da estratosfera para cima, vai trazer-nos essas intuições de uma forma automática, através de situações rápidas e instantâneas, intuitivas, flashes de intuição, que são passíveis de ser captados e materializados por uma pessoa com um grau de mediunidade mais ou menos desenvolvido e que nem sequer se vai perceber que a tem, porque vai ser um grau de mediunidade expresso através da mente, vai ser a mediunidade através daquilo que se chama tela mental. Não é uma mediunidade folclórica em que há uma incorporação. Quase todas as pessoas têm essa capacidade mais ou menos desenvolvida e essa barreira, essa membrana vai ficar mais fina por duas razões. Porque Neptuno entra em Carneiro, e, portanto vai dar mais poder pessoal, espiritual, e por outro lado porque Urano vai entrar em Gêmeos, que é o signo da comunicação e da mente humana, da mente inferior humana, do pensamento. Para além disso, vai ainda tornar mais rápida o acesso à informação, mais rápido o acesso à informação. A informação vai fluir mais rapidamente, muito provavelmente através do uso das inteligências artificiais, que já hoje começa a ter um impacto significativo, mas vai ser mais. Portanto, esta vertente uraniana que já está potenciada por Plutão entrar em Aquário, que é o signo de Urano, não é? Vai ser aumentada ainda mais porque Urano vai estar num signo de ar e um signo de ar ligado ao processo mental. Isto é importante. 3 grandes energias planetárias vão mudar de signo em 2025. Mas não são só essas. Para além disso, estas 3 energias planetárias vão formar um aspecto extremamente harmónico, que é um trígono, portanto, o Plutão e o Urano, aliás, já estão a formar esse trígono, estão num ângulo de 120 graus, que é um ângulo harmónico, e no meio, fazendo ângulos de 60 graus a cada um desses, está o Neptuno. Portanto, nós temos 2 de 60 graus e um de 120. E depois aqui na cauda do papagaio, nós chamamos esta figura astrológica um papagaio, porque tem um grande trígono, 3 planetas, não é? Um grande trígono, equilátero, um triângulo equilátero, e depois na ponta tem o Neptuno, que é a cabeça do papagaio. Aqui no rabo do papagaio vão passando os outros planetas todos, ao longo de vários anos, ao longo de mais ou menos 4 ou 5 anos, isto vai estar em atividade. E esta harmonia, e digo harmonia, porque é o Neptuno que vai na cabeça do papagaio, não confundir com um papagaio que houve na altura da Segunda Guerra Mundial, em que Plutão é que era a cabeça, e Plutão trouxe as bombas, trouxe a destruição, trouxe tudo isso, e além disso estavam em signos diferentes, mas o desenho astrológico, geométrico, é parecido, e há muitos astrólogos que dizem e tal, e a Segunda Guerra Mundial aconteceu com esta figura geométrica, é completamente diferente, porque os signos são outros, o contexto mundial é outro, e além disso é o Neptuno que vai a guiar essa figura geométrica. Portanto, não tem nada a ver, não vai haver nenhuma terceira guerra mundial, não há potencial energético astrológico para que isso aconteça. Não digo que não continua a haver guerras locais, pode continuar, porque a indústria militar, o complexo militar industrial norte-americano é muito forte e vai querer continuar a vender armas, é óbvio, mas não vai haver uma terceira guerra mundial porque esse próprio complexo militar industrial não ganhava nada com isso porque deixava de ter clientes. Porque ninguém ganhava. Pronto. Portanto, esqueçam isso, tirem isso da vossa cabeça. Se ainda existia esse conceito da Terceira Guerra Mundial, não vai haver Terceira Guerra Mundial nenhuma. Portanto,
temos um aspecto em 2025 destes três grandes pesos pesados da astrologia, aqueles que provocam grandes mudanças a nível do tecido social, económico, político, educacional, tecnológico, sexual, seja o que for, a mudarem de signo. E temos ainda mais outros dois que são planetas que são sociais, que é o caso de Júpiter e Saturno. Saturno também vai sair de Peixes um bocadinho mais à frente e vai entrar em Carneiro, juntamente com o Neptuno, e portanto vai, digamos assim, dar a oportunidade de solidificar, portanto ter na meta, no ponto de partida da meta, algo já sólido, ou seja, vai haver pessoas que são espirituais, que vão começar a posicionar-se na sociedade que manda, em poder planetário, visível. Não estou a falar do poder planetário invisível, que esse não muda, mas no poder planetário visível, e isso é bom para a humanidade. Pelo menos vai nos dar aqui uns anos de tréguas. Além disso, o Júpiter vai sair de Gêmeos e entrar em Caranguejo. E isto vai dizer o quê? Políticas. Câncer é o signo da... Caranguejo é o signo do lar, daquilo que eu mantenho dentro de quatro paredes, protegido. Isso significa o quê? Significa que durante estes 2 anos e meio que Júpiter vai estar em Caranguejo, vai haver mais políticas protecionistas, vai haver impostos alfandegários, vai haver querer sair desse paradigma do globalismo. O globalismo morreu. A partir de 2025 isso vai ver muito claramente. E todas essas políticas wokistas sem uma sustentação popular, porque o próprio povo não quer esse tipo de... Não pegou esse tipo de narrativa, tudo isso vai desaparecer. Lentamente vai desaparecer. E vai se concentrar mais numa esfera nacionalista. Ou seja, os países vão fechar-se em si mesmo para poder sobreviver. Infelizmente, aqui no caso da Europa, nós vamos ser os últimos, vamos ter que sofrer bastante até que isso ganhe força. Os países que eram antigamente considerados o terceiro mundo e que hoje já se chamam o sul global, porque já são países já não são países, alguns em vias de desenvolvimento, são países desenvolvidos. Muitos deles muito mais desenvolvidos do que o antigo mundo ocidental. Muitos deles. E alguns em vias de desenvolvimento muito acelerado. Portanto, são esses países que vão tomar essa dianteira e estas políticas protecionistas vão ter agora aqui durante o princípio do ano 2025 e tudo o que tenha a ver com guerras e tudo o que tenha a ver com movimentos bélicos. Vamos ter aqui uma oposição de Plutão com Marte, que são os dois que matam. Portanto, o Plutão põe bombas e o Marte põe as tropas, não é? Que estão em oposição. E, portanto, como estão em oposição e vão ter... Marte vai estar 5 meses em oposição a Plutão, a partir de agora. Portanto, vamos ter o final de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, talvez até um bocadinho o princípio de abril, e vão fazer aspecto exato algumas vezes. Isso significa avanços e recuos em tudo o que tem a ver com as guerras que estão a acontecer, mas acredito piamente que todo esse processo, a partir de meados de 2025, comece a retroceder. Muito embora a indústria armamentística, o complexo militar industrial norte-americano, não venha a ser realmente prejudicado, porque se eles deixassem de faturar, iriam arranjar maneira de o fazer, porque são muito, muito poderosos. Mas por outro lado, há outros interesses
que são igualmente poderosos e que se opõem. Esse pelotão, essa plutocracia, plutocracia é gente que tem a oligarquia do dinheiro, a oligarquia do poder, que não tem nada a ver com políticos, atenção. A oligarquia do poder, do dinheiro, manda nos políticos, no mundo ocidental. É muito importante nós percebermos isso. Reparem, um oligarca, daqueles que a gente conhece, um grande diretor de uma companhia grande, pode ganhar quanto? 1 milhão por ano, 2 milhões, 10 milhões por ano? E esse político que ganha 10 milhões por ano, e esse é daqueles que a gente conhece, fora aqueles que a gente não conhece, que ganham muito mais, não é? Acham que se vai submeter a um político, mesmo que seja um presidente da República de um país importante, ou um primeiro-ministro que ganha 50 mil euros ou 100 mil euros por ano? Não vai. Porque há forças de pressão muito importantes dentro do planeta que colocam os políticos nos seus cargos e que os tiram quando é necessário, mesmo que eles não saibam disso. Não há político nenhum que chegue ao poder que não tenha sido filtrado por essa oligarquia. Todas estas coisas vão ser mais visíveis nos próximos anos. Todas essas organizações supranacionais, como ONGs, Organização Mundial de Saúde, OTAN, Banco Mundial, FMI, tudo isso que representa a velha estrutura de poder, a partir de 2025, não digo que é em 2025, atenção, a partir de 2025, todos os ponteiros astrológicos marcam a viragem dessa narrativa. A nível pessoal, é a altura de revermos as nossas metas. É a altura de deixarmos para trás todas aquelas metas que nós não podemos acudir e que são excessivas, de perdermos alguma coisa, de podermos morrer, digamos assim, para alguns assuntos, para algumas relações, para algumas pessoas, para amizades, para cargos, para empregos, para sítios onde moramos, e concentrarmos no essencial. E se formos pessoas espiritualizadas, vai acontecer que a partir de 2025 vamos encontrar os canais adequados à manifestação das vias para realizar esses nossos sonhos. Concentremos-nos forte, criemos esse desejo, essa intenção, ainda sem forma mental nem forma física, mas como intenção, como mundo energético, no qual o poder da espiritualidade já ganhou, nós já ganhamos no energético. No mental vamos começar a ganhar com esta mudança de Urano e de Plutão, principalmente, e também do Neptuno e do Júpiter, todos os planetas. No mental, portanto, as coisas vão se começar a materializar, a ganhar forma mental, ou seja, eu vou saber como atuar, já tenho um projeto mental, e a partir daí então passar ao mundo físico. Portanto, nas nossas vidas, aquele momento em que nós sabemos o que não queremos, que foram estes 10, 12 anos, e ainda não sabemos o que queremos, vai acabar. A partir de agora, 2025, vamos saber o que queremos e vamos poder fazê-lo.